E hoje, nós estamos recebendo aqui, né, o pastor Fábio vai conduzir aqui até a frente, o pastor Diego também, e a sua esposa Evelyn. A Evelyn está conosco aqui, os dois vão ministrar a palavra de Deus para o nosso coração. Desde já do período da manhã, eles estão conosco, tivemos um período muito edificante já na parte da manhã. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. A Evelyn é neuropsicóloga, pastor Diego é pastor da nossa IPI lá de Regente Feijó. A IPI de Regente Feijó, historicamente falando, é uma igreja muito importante para nós aqui da IPI Central, porque foi a igreja mãe, a igreja que fundou esta igreja aqui. E depois a igreja central cuidou também de Regente, no momento mais difícil. E como é bom saber que Deus está agindo entre nós e também em nossa região. Então, o pastor Diego aqui, representando a IPI de Regente Feijó, é muito significativo para a nossa história, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. O Tomás, que é desse tamanhozinho, 5 aninhos, então nós louvamos a Deus com gratidão mesmo. Pastor Diego, ele exerce uma função muito importante no presbitério, nosso presbitério de Presidente Prudente, porque ele é tutor do seminarista. Então ele é responsável pelo pastoreio, pela orientação. Puxão de orelha às vezes tem que dar ou não? Tem também? Então é aquele que na hora da crise, na hora dos momentos difíceis também, no processo da formação, do chamado ministerial, que é esse processo do chamado de Deus na nossa vida, de entender servir ao Senhor, às vezes de forma parcial ou integral, mas ele exerce essa função muito importante. Ele é tutor ainda do Fábio, né? Do Renato está aqui também, e do Mateus. O Fábio e o Mateus já são pastores licenciados, isto é, eles terminaram a graduação, passaram uma prova dura lá no presbitério, e receberam a licença para pastorear. Ainda não podem dar todos os atos do Ministério da Palavra e do Sacramento, que é dedicado aos pastores ordenados, e ainda agora no final do ano vão passar por algumas provas ainda bem abençoadas, estão estudando. Então, Diego exerce essa função muito importante, e certamente a Evelyn o ajuda e o apoia nisso. Fábio, ora por eles, por favor. Deus e Pai, te agradecemos por esse dia tão especial para as nossas vidas, em comemoração ao Dia das Mães, mas principalmente porque é mais um dia na Tua presença, em Tua casa, juntamente com os nossos irmãos em Cristo. Obrigado por esse casal, Deus, chamado pelo Senhor, vocacionado. Obrigado por toda a importância que eles têm em nossas vidas, Pai, e para o Teu reino. Que neste momento o Senhor abra os nossos olhos, ouvidos e corações, para que possamos receber da Tua parte a Tua palavra através da vida desse casal, em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria, satisfação e responsabilidade compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Agradeço o conselho da igreja, a equipe pastoral, onde tenho amigos, não é? Nessa caminhada, nessa jornada de ministério. A Evelyn é neuropsicóloga, eu, pastor, nós estávamos há 4 anos em Brasília. Estávamos pastoreando a Igreja Presbiteriana Independente Central de Brasília. Como Brasília é um pouquinho longe de Presidente Prudente, e a família da minha esposa é toda aqui da região, o nosso filho estava nascendo longe dos avós, dos primos, dos nossos parentes, nós resolvemos voltar para a região de Presidente Prudente. A minha família, pessoalmente, é de São José do Rio Preto, a minha igreja-mãe é a primeira de Rio Preto, e então nós começamos a pastorear a IPI de Regente Feijó. Está sendo uma bênção, estamos experimentando o agir de Deus naquele lugar. Se você ora por Regente Feijó, eu peço que você continue. Se você não ora, peço que você comece a orar por Regente Feijó. Deus está fazendo grandes coisas
novas famílias, pessoas novas chegando, e convido você a visitar a nossa IPI de Regente Feijó. Bom, quero conversar com vocês em alguns minutos sobre um tema fundamental para a nossa caminhada como cristão, como seguidores de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é Deus transforma no processo. Deus transforma no processo. Quando nós estamos nessa caminhada de série de mensagem, aqui na nossa comunidade, na Central, com o lema, somos assim. Até podemos ser uma pergunta, somos assim? Será que nós somos assim? E como somos? Devemos entender a nossa questão da nossa vida com Deus, nossa vida com Jesus, para entendermos quem somos. Quem é você? Você é o que é porque é ou porque faz algo? Nós, nessa caminhada, então, vamos conversar sobre esse tema. Deus transforma no processo. E um dia tão especial como hoje, Dia das Mães, né? Quero parabenizar todas as mamães. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para que possamos ler um texto lindo sobre uma mãe que foi transformada no processo. Gênesis capítulo 29, nós vamos ler do versículo 32 ao 35. Gênesis capítulo 29, nós vamos ler do versículo 32 ao 35. A minha versão é um pouco diferente, mas você vai entender bem acompanhando com a sua Bíblia. Convido você a abri-la ou ligá-la, né, nos dias de hoje. Gênesis capítulo 29, versículo 32 a 35, diz assim: Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou-o de Ruben, pois disse, o Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente, deu à luz outro filho, chamou-o de Simeão, pois disse, o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Levi, pois disse, certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Versículo 35, Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou de Judá, pois disse, agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos observar e aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Quero começar o nosso sermão de hoje, a nossa conversa de hoje, fazendo uma pergunta para você. Você já conheceu, ou você já chegou perto de alguém que é famoso? Alguém que é conhecido aí no Brasil ou no mundo? Você já conheceu um famoso? Você já pelo menos chegou perto de um famoso? Tem vários lugares que você pode aí chegar perto dos famosos, né? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que o lugar mais fácil de encontrar um famoso é num aeroporto. Eu não sei se você já encontrou alguém famoso no aeroporto. Nós tivemos algumas experiências de encontrar alguns famosos no aeroporto. Uma vez nós estávamos indo para Aracaju, inclusive era a nossa lua de mel há 8 anos atrás, e aí ali no aeroporto nós encontramos o Guga, lá, sabe o tenista Guga? E aí nós encontramos o Guga, e aí a minha esposa falou assim, olha lá, o Guga. Eu falei, que legal, eu acho que eu vou lá. Mas eu vou lá fazer o quê? Espera aí um pouquinho, vou pedir um autógrafo. Não, mas eu acho que o autógrafo já está no passado, eu vou tirar uma selfie. E aí eu liguei a minha câmera do celular e fui lá e falei, oi Guga, tudo bem? Você não me conhece, claro que não me conhece, né? Mas assim, eu queria tirar uma foto com você. Posso? Ele, claro, vamos tirar uma foto. Aí ele sorriu e tal, né? E tirei uma foto com o Guga e voltei e falei assim, nossa, tirei a foto com o Guga. Muito bem. A outra vez nós estávamos indo para o Rio de Janeiro. E aí no aeroporto nós encontramos o time completo do Atlético Mineiro.
E aí a minha esposa falou assim, olha lá, o time do Atlético Mineiro. Aí eu falei, deixa comigo que eu já sei, que eu faço. Abri minha câmera e falei assim, eu vou atrás de alguém aí para tirar foto. E aí eu fui ali, os homens conhecem mais, né? O Ricardo Oliveira, o Elias, o Fábio Santos, aquele goleiro lá, o Vitor. Eu fui tirando foto com eles, falei assim, já tem experiência nisso. Muito bem, não é? Muito bem. A próxima vez nós estávamos indo para Recife, ali Olinda, Porto de Galinha, né? E aí a gente encontra no aeroporto o compadre Washington. O compadre Washington, se você não conhece, é o vocalista do El Chan, sabe aquelas músicas? Aí a minha esposa olha para mim e fala assim, olha lá, ó, compadre Washington. Aí eu falei, deixa quieto, né? Não é bom o pastor tirar foto com essas pessoas. Não vai cair bem assim nas redes sociais. Eu estou contando essa experiência para vocês, porque essa introdução faz com que a gente reflita quem nós, seres humanos, quem que nós validamos de uma forma extrema, quem nós, seres humanos, estamos validando pessoas que muitas vezes é apenas admiração. E aqui eu falei sobre famoso, mas muitas vezes nós valorizamos pessoas de uma forma extrema, sendo não apenas famosos. Pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser pessoas que estão ao seu redor, amigos que estão ao seu redor. E aqui nós olhamos para essa situação para ter essa reflexão e dizer assim, quem eu estou buscando em primeiro lugar? Quem que eu, como homem, você como mulher, quem você está buscando em primeiro lugar? E aí nós temos uma recomendação valiosa nas Escrituras. Porque quando nós valorizamos e buscamos a validação, ou buscamos valorizar alguém de forma extrema, nós temos um perigo evidente à nossa frente. Nós muitas vezes sofremos, muitas vezes apanhamos, muitas vezes até morremos pelo outro. Quantas pessoas ficam buscando o reconhecimento do outro e esquecem da vida? A boa notícia é que Deus fala sobre esse assunto. A boa notícia é que a Bíblia vai nos ensinar sobre esse assunto. E o que será que a Bíblia fala sobre essa matéria? A Bíblia vai nos ensinar que precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas olha só, nós falhamos nisso. Nós somos falhos, nós somos assim, não é? Nós falhamos, nós muitas vezes priorizamos pessoas que estão ao nosso redor. Nós tentamos buscar o primeiro reino de Deus, mas nós somos falhos, não é? Nós muitas vezes valorizamos de uma tal forma o outro que nos frustramos, que nós tropeçamos, que nós muitas vezes sofremos. Por quê? Priorizamos as coisas e as pessoas erradas. Quando a gente olha para esse texto de Lia, e é um texto muito importante, nós vamos entender esse tema nosso. Deus transforma no processo. Aqui o contexto, eu gostaria que você refletisse comigo, né? Começasse a imaginar aí a genealogia lá desde Sem, né? Filho de Noé ali, Sem, a genealogia vem, a descendência e chega em Abraão. Abraão casa com Sara, e Sara e Abraão têm Isaac. Isaac casa com Rebeca. Isaac e Rebeca têm então Esaú e Jacó. Nesse processo, né, Isaí e Jacó, esse é um outro sermão, é um outro momento, não vamos falar sobre isso, mas não vamos falar de Jacó com Lia e Raquel. Olha que interessante, Jacó se apaixona por Raquel, e diz assim, eu quero me casar contigo. Raquel também aceita esse momento de relacionamento, e então, como todo bom homem, vai falar com o sogro, com o pai.
não é? Se você aí está em namoro, por favor, fale com o pai da moça. E aí você vai, o Jacó foi falar com Labão. Chegou diante de Labão e falou assim: Labão, eu estou apaixonado pela sua filha. Aí Labão falou assim: muito bem, eu vejo que vocês estão, né, você está apaixonado. Mas para isso você precisa trabalhar 7 anos para casar com a minha filha. Aí Jacó pensa, né? Maridos aí, se você trabalharia 7 anos pela sua esposa. E aí você começa a refletir ali: Jacó, tá bom, eu estou apaixonado e vou trabalhar 7 anos para casar com Raquel. E aí ele começa a trabalhar. Depois de 7 anos, Labão cumpre, fala: muito bem, você vai casar, vamos dar uma festa. A Bíblia não é muito específica se Jacó estava, né, embriagado ou não, como que ele estava, se a cultura da época que as mulheres iam para a noite nupcial com uma venda no rosto, mas ali não fala muito bem como foi. Só sei que a história ali fala que Jacó, quando acorda na sua noite nupcial, quem está do lado dele? A Lia, a irmã de Raquel. E aí Jacó olha e fala assim: não é possível, vou conversar com Labão. Labão, meu sogro, olha só, eu estou apaixonado pela Raquel, não sei se você entendeu direito, é pela Raquel, não pela Lia. Aí Labão diz assim: meu caro, olha só, na nossa cultura, não é assim que funciona. A filha mais nova não pode casar antes da filha mais velha. Se você quiser casar com a filha mais nova, você precisa casar com a filha mais velha primeiro. Agora é o seguinte, Labão dizendo, agora é o seguinte, se você quiser casar com a Raquel, muito bem, fica aí uma semana com lua de mel com a Lia, depois de uma semana eu te dou Raquel, mas você precisa me prometer que você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó pensa, aí pergunta para os maridos: você trabalharia 14 anos pela sua esposa? E aí, ali naquela situação, Jacó olha para o Labão e fala assim: não, eu trabalho 14 anos. Mas a situação é que nós vamos conversar sobre Lia, porque Lia foi rejeitada, Lia não estava sendo amada, Lia não estava sendo validada, valorizada. Por isso, nesse texto, nós vamos ver que Lia foi transformada no processo. Houve uma transformação nesta caminhada, nessa jornada. Nós queremos conversar sobre isso. Eu quero perguntar para você: mas o que é transformação? O que é transformação? Eu quero convidar a minha esposa aqui, que ela vai conversar um pouco sobre essa questão da transformação no âmbito da psicologia. E eu quero até perguntar, né, para minha esposa, no viés da psicologia, o que é transformação? Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui. Fiquei muito honrada com o convite, uma alegria. E tenho esse desafio de responder, pelo viés da psicologia, pela ciência, o que é transformação? Nós cristãos temos mais facilidade de entendermos a transformação, porque nós cremos no Deus que transforma, nós cremos no Deus que faz milagres, no Deus que transforma a água no vinho, no Deus que nos prova o seu amor. Mas e para a ciência, e para a psicologia, como que isso funciona? Como que uma pessoa muda? Como é o processo de transformação psicoterapêutico? Nós entendemos que a transformação, ela se dá no processo de tratamento. É muito raro, bem pouco provável, que em uma sessão de psicoterapia, uma pessoa seja transformada. Assim como uma ciência que é apoio e caminha junto, é a psiquiatria. É bem pouco provável que em uma sessão com um psiquiatra, em uma prescrição,
haja uma transformação no indivíduo e naquele sofrimento. Aquele sofrimento ele é sanado mediante um tratamento, mediante protocolos que são estabelecidos para que haja um processo de melhora. Nós também não concebemos muito a ideia de cura. Cura é uma palavra que a gente evita, porque nós acreditamos que o ser humano está em constante desenvolvimento. Então, nós conseguimos resolver alguns sofrimentos, né? Mas aparecerão outros. Nós conseguimos tratar, trabalhar alguns processos, mas virão outros, né? E eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e tenho 10 anos de atuação clínica. Nesses 10 anos, eu já atendi diversos pacientes em diversos contextos, em São José do Rio Preto, Brasília, Mato Grosso do Sul, agora aqui em Presidente Prudente há 2 anos. E eu comecei a minha carreira atendendo crianças e adolescentes, principalmente com dificuldade de aprendizagem, e adolescentes que estavam entrando num processo de descobrir o que eu quero ser quando crescer. Né? Essa difícil decisão, essa tomada de decisão que acontece ali aos 15 anos, muitas vezes, de escolher carreira, de escolher o que você vai fazer para o resto da vida. E é uma decisão muito difícil, é algo que vai transformar aquela pessoa. Então, ela é um adolescente, ela começa a ser um estudante, depois que ela faz a graduação, ela se transforma num médico, num psicólogo, num enfermeiro, num advogado. Essa transformação, ela não acontece ali na tomada de decisão aos 15 anos de idade. Ela acontece no processo, né? Do dia que você decidiu o que você queria ser quando crescer, até o dia que você pegou a carteirinha da certificação do seu conselho, que te autoriza a trabalhar, quantos anos se passaram, meus irmãos? Né? É um processo, não é simplesmente eu quero ser. Isso se dá, e hoje de manhã nós até, né, respondendo as perguntas, lembramos que hoje essa noção está um pouco distorcida, né? Os nossos adolescentes, eles querem viralizar, né? E no contexto clínico, eu tenho tido bastante essa demanda. Eles não querem mais o processo, né? Vou ter que estudar 15 anos para me tornar, né? Para me apropriar do título. Eles querem colocar um vídeo na internet e viralizar. De um dia para o outro, acordar famoso, acordar rico, acordar com todos os benefícios ali de um trabalho rápido. Mas nós, mais experientes, sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Isso pode acontecer? Pode. Né? Se Deus tem um propósito nisso, isso pode acontecer. Nosso filho mesmo fala que vai ser youtuber e quer que a gente grava vídeo. Ele tem 5 anos. Então, assim, a gente, né, ajuda, mas a gente também entende que não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam no mundo, na ciência, e também não é assim que as coisas funcionam com Deus. Deus pode transformar da água para o vinho de um dia para o outro, num piscar de olhos. Não falta poder e soberania para isso. Mas Deus também trabalha no processo, né? E hoje eu quero frisar, através da minha fala, que muitas vezes a cura, né, o pedido que você tem feito a Deus por transformação, ele está no processo. E às vezes ele está no processo na companhia de um psicólogo, na companhia de um médico, na companhia de um fisioterapeuta. Esses dias tive a experiência de
ir para a fisioterapia. É um processo muito longo, muito árduo, né? De formiguinha. Mas é no processo que há a reabilitação. E nesse processo, nós precisamos ir transformando a nossa mente. Uma das grandes questões, né, hoje eu já não trabalho mais com crianças, só a partir de 10 anos, porque eu trabalho tanto com a entrada do adolescente na faculdade, quanto com a saída da faculdade e a entrada no mercado de trabalho. É difícil, como é difícil se apropriar emocionalmente de um título que agora está nas suas mãos, né? Às vezes parece simples, nossa, todo mundo quer a certificação do conselho, todo mundo quer o diploma pendurado na parede, e às vezes isso acontece até mais brevemente do que se espera. Mas e aí? E aí quando o diploma chegou? Fez lá o processo de colação de grau, a festa, e nossa, até a festa só pensa na festa, né? Aí chega a segunda-feira. E agora, como é que eu vou ganhar dinheiro com o diploma que está pendurado na minha parede, né? Que difícil que é se apropriar desse novo lugar, pertencer, né? Então, a partir de hoje, até ontem eu era estudante, a partir de hoje eu sou psicóloga. Eu vou desenvolver este papel, né? Eu vou trabalhar com esse título. Isso parece simples, mas não é, um processo muito mais interno. Não sei se alguém conhece ou já viveu a experiência do tirar a carta, né, de motorista. Até ontem eu não podia pegar o carro. Hoje fui lá, peguei minha carteira de motorista. Agora eu estou livre, eu posso dirigir. Como se fosse simples assim. É simples para algumas pessoas, mas não para todas. Algumas precisam de ajuda, de apoio, para se apropriar dessa autorização. Porque não é tão simples fazer umas rampas nessa cidade Presidente Prudente, vamos combinar. Né? Exige um treino, sim, exige um psicológico bem assim, trabalhado para conseguir estacionar, fazer baliza, né? Não é fácil. Eu já trabalhei alguns processos assim, e como é legal ver a transformação processual, né? Às vezes vem para a clínica e aí a gente vai trabalhar esse processo, a pessoa não conseguia nem sentar no volante, que se tremia todo e chorava, e não conseguia ir para frente e tal. E aí, de repente, chega, então, doutora, hoje eu vim de carro e ainda fiz uma baliza. Né? Não tem alegria maior para um terapeuta do que ver esse processo de transformação. Né? Ou a notícia do primeiro salário. Isso é uma das coisas que atualmente eu mais recebo. Caiu dinheiro na minha conta, doutora. Né? Então, eu participei de todo o processo ali, às vezes, de estudar para um concurso, esperar ser chamado, tudo, e aí, de repente, cai ali o primeiro salário. Que alegria que é, né? Viver ali aquela conquista. Mas isso foi um processo gradativo. Né? Muitas pessoas desistem no processo. Né? Para concurso tem essa frase que é clássica. Se você é concurseiro aí e nunca ouviu, já pega a visão. Só não passa quem desiste. Né? Porque é isso mesmo. Muita gente começa e desiste. Pega um edital e fala, né, vai 2 semanas bem. Aí vai desistindo, né? Aquele que perseverou, que foi, que cumpriu todo o edital, é aquele que vai chegar, né? É aquele que aguenta o processo. Eu falo bastante na clínica assim, quando o objetivo está claro, você aguenta o processo. Né? Muitas vezes nós não temos clareza do porquê que a gente quer aquilo ou para que a gente quer aquilo.
né? Porque muitas vezes falta até um relacionamento com Deus mais profundo para entender qual é o propósito de Deus diante daquele nosso plano, diante daquela meta, né? Mas Deus trabalha no processo. Nós, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, nós trabalhamos no processo. Tem que ir na sessão certinho, tem que tomar o remédio certinho, tem que fazer tudo certinho. Então, se amanhã, essa semana, você tem agendado algum processo aí, vai certinho, vai na sua fisioterapia, vai na sua terapia, porque é no processo que há tratamento e que há cura. Amém? E com Deus? Como é esse processo com Deus? Assim como na psicologia, não é? Trabalhando nesse processo, Deus, na sua criação, já é um trabalho no processo. Ele não disse assim, que haja mundo. Ele foi trabalhando dia após dia. Ali com o povo de Israel, ele não disse assim, olha Moisés, vou tirar o povo de Israel e já colocar na terra prometida. Não, vocês têm que passar pelo deserto. E ali no deserto, uma viagem de mais ou menos 2 meses, demoraram 40 anos, porque Deus queria trabalhar o coração do povo, no processo, na caminhada. Lembra de Davi? Quando Davi, ele estava lá, cuidando das ovelhas, no pasto, até foi esquecido, né? Porque Samuel chegou ali na casa do pai de Davi, e falou assim, ó, é daqui que vai sair o rei de Israel. Nós vamos ungir o rei de Israel hoje. Traga aqui seus filhos. Veio o primeiro, não veio o segundo, vieram os filhos, e até que Samuel disse, olha, não é nenhum desses, eu estou aqui com contato com Deus, aí no meu WhatsApp Deus falou, não permitiu ninguém aqui até agora. Tem mais alguém? Ele disse, tem mais um, mas ele é novo, ele é pequeno, ele está trabalhando lá no pasto, traga ele. E aí Davi veio, e Deus falou que era ele. E Samuel unge e fala para ele que ele vai ser o rei de Israel. E a partir daquele momento, ele não foi o rei de Israel. Porque houve um processo, uma jornada. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, teve pecados envolvidos, aconteceu muita coisa. Mas depois, nessa jornada, Deus cumpriu aquilo que disse para ele. E com Lia? Esse texto vai nos ajudar a entender a Lia, a filha mais velha de Labão. Deus abençoou Lia de uma tal forma que deu filhos para Lia. As nossas mamães aí, graças a Deus pela sua presença na vida dos filhos. Deus tem te abençoado. Mesmo se você está com dificuldade, talvez de engravidar, Deus tem te abençoado de muitas outras formas. E Lia aqui então vai nos ensinar que nessa jornada, nessa caminhada, Deus tem transformado seu coração. Olha que interessante, o primeiro filho chama Ruben, que significa eis um filho. Ru significa veja, Ben significa filho. E aqui ela está dizendo assim, olha, eis um filho Jacó, agora você pode me amar, agora você pode me ter como esposa. Mas não foi isso que aconteceu. O segundo filho, então, ela fala, vou colocar o nome de Simeão, que significa ouvir. O Senhor me ouviu e agora o meu marido vai me amar. E é aquela esperança de ter essa validação, esse amor de Jacó. Mas não foi isso que aconteceu. E aí ela teve o terceiro filho, Levi. Levi, que significa meu coração. Ela está dizendo, ela queria que Jacó passasse a amá-la de coração. Nesse terceiro filho, Jacó, agora você vai me amar de coração. Mas também não foi isso que aconteceu. Ela buscando a validação de alguém, ela buscando a validação de homens, ela buscando a validação do marido. Buscando prioridade a pessoa e a coisa errada. A partir do quarto filho, ela vai dizer assim, esse meu filho vai chamar Judá. Ali no original, Iedá, que significa louvar. Louvarei ao Senhor. Sabe essa busca por reconhecimento humano? Sabe essa validação? Sabe esse processo de transformação, de querer ser amada por alguém?
neste filho não. Neste filho eu vou louvar o Senhor. Eu vou entregar ao Senhor. Talvez você esteja nesse processo de dizer assim, olha, eu estou buscando um reconhecimento do meu chefe, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, da igreja, estou querendo buscar reconhecimento de gente, de pessoas, mas eu quero te perguntar, quando é que você está dizendo assim, Senhor, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, eu estou entregando para louvar ao Senhor, para louvar ao Senhor. A minha pergunta nessa noite é, quer ser transformado? Você quer ser transformado, meu irmão, minha irmã? Entenda o processo. Primeira atitude, entenda a vontade de Deus sobre a sua vida. A sua vontade não é melhor do que a vontade de Deus. A sua própria vontade, às vezes, fala tão alto no seu coração que você esquece aquilo que Deus quer para você. Nós, muitas vezes, queremos fazer nosso jeito, da nossa forma, com os nossos desejos, os nossos sonhos, e esquecemos de perguntar para Deus, Senhor, qual é a sua vontade? Que a sua vontade seja acima da minha própria vontade. O que Romanos 12, 1 e 2 vai dizer? Quer experimentar a boa e perfeita vontade de Deus? Se apresente. Como? Com a sua vida, um sacrifício vivo, santo e agradável. Se apresentar em sacrifício com a sua vida, com o seu ser. Quando é que você está entendendo que você é gente que foi nascida para glorificar a Deus? Sacrifício vivo, santo e agradável. Essa palavra agradável é muito interessante, porque é aquela ideia de dizer assim, será que nós estamos tendo um bom perfume de Cristo na onde nós trabalhamos, onde nós estamos vivendo, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, nos nossos lazeres, não é? Como é o perfume de Cristo? Será que você está sendo um crente chato, um crente legalista, um crente que julga as pessoas, um crente que não é, fica acima de tudo, olhando para as tradições e não pela graça? E a Bíblia vai dizer assim, quer experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor? Se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável. Entenda a vontade de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Segunda atitude, entenda os perigos à sua volta. Quando nós entendemos os perigos à nossa volta, nós entendemos que ali não é vontade do Senhor, não é? O problema é que nós colocamos a cerca muito perto do abismo. Não vai acontecer comigo não, eu vou passar aqui pertinho do abismo, não vai acontecer nada. E nós colocamos a cerca cada vez mais perto do abismo, nós não compreendemos, nós não identificamos os perigos que estão à nossa volta. E as tentações vêm, os desejos carnais aparecem, mas nós nos sentimos o forte, a fortaleza. Nós nos sentimos aquele que pode tudo. E não entendemos que precisamos entender os perigos à nossa volta. O que Jesus fez antes de começar o seu ministério? Ele foi para o deserto. E lá no deserto ele orou 40 dias e 40 noites. E quando ele voltou de novo para começar o seu ministério, o que aconteceu? Tentações de Satanás diante da vida dele. E ele fortalecido. Não caiu como Adão caiu. Não caiu como Eva caiu. Porque Jesus entendeu os perigos à sua volta e estava fortalecido em relacionamento com o Pai. Terceira atitude, entenda a importância da intencionalidade. Olha que interessante isso, não é? Você dar o primeiro passo para entender aquilo que é vontade de Deus, daquilo que é perigo e se afastar. Você dando o primeiro passo, você sendo proativo, você tendo essa intencionalidade. Lembra do paralítico? O paralítico, é muito interessante essa passagem, né? Porque o paralítico que desce pelo telhado, lembra daquela passagem? O paralítico, ele teve a ajuda de amigos. A Bíblia não fala se foi 2 ou se foi 4, mas provavelmente foram 4, porque para subir um telhado e descer diante de Jesus, né? Não sabemos, mas aquele paralítico, ele olhou para a situação e disse, olha, Jesus está lá na casa dele, né? Talvez na rua de cima aqui, do bairro, Jesus está lá, ele é poderoso para salvar, para curar, para transformar.
E aí ele diz assim para os amigos, a Bíblia não fala isso, não é eu que estou dizendo, ele vai dizer assim, me leva lá que Jesus está lá. Ou talvez ao contrário, os amigos dizendo, vamos lá, que Jesus está lá, vai te salvar. E aquele paralítico, aceita aí. Porque ele não pode andar, não é? Ele poderia muito bem dizer, não, deixa eu aqui, não é culpa minha. E aí aqueles amigos levaram aquele homem paralítico para a casa de Jesus, e aí tentaram entrar. E que a Bíblia diz? Não conseguiram, porque a multidão atrapalhava. Ele poderia muito bem dizer assim, Senhor, eu tentei, e eu estou aqui fazendo a minha parte, nem é culpa minha, eu sou paralítico, eu tentei, eu vou embora. O que ele fez? Insistiu em meio às crises da vida. Subiu no eirado, se colocou diante de Jesus. Intencionalidade, proatividade, tenha a atitude de se colocar diante do Senhor. Quando é que você dá o primeiro passo para dizer assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou aqui para ouvir a sua voz, a sua vontade, me apresento como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, me afasto dos perigos que estão à minha volta. Intencionalidade, proatividade, ação. Sabe qual é o problema da nossa geração de hoje? Tudo eu fico tristezinho. O pastor não olhou para mim, eu fico triste. O pastor não me cumprimentou, aquele irmão olhou de cara feia por mim, né? Estava indo embora, alguém esbarrou em mim. E tudo fica muito mimimi, não é? Esse momento de dizer assim, às vezes eu coloco a culpa em Deus, porque é algo que eu não faço, entende? Nós não somos assim, meus irmãos. Deus nos criou para ser assim. Deus te criou para ter intencionalidade. Olha, tem um conflito aqui, vamos resolver. Olha, precisa de algo aqui, vamos fazer. Deus quer ação da minha vida, na minha família. Deus quer transformar nessa jornada a sua família, a sua vida, seu coração. Quarta e última atitude que devemos ter, devemos entender a importância de se render aos pés de Jesus. Jesus pagou alto preço para te salvar e para te resgatar do pecado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. No verso 34, Lia vai dizer assim, olha, Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho, chamou de Judá. Olha que bonito isso. Judá, Jesus é da linhagem de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quando você coloca as suas coisas, os seus filhos, os seus bens, a sua vida, para louvar ao Senhor, nesta jornada, mesmo não sendo presente, não é? Vem aquilo que é vontade de Deus. O leão da tribo de Judá. E sabe o que é o mais interessante, meus irmãos? Que no próximo capítulo, no capítulo 30, e nós vamos ver mais específico ali no versículo 20, Lia tropeça de novo. Lia, ela louva o Senhor, ela se coloca diante do Senhor, ela consagra o seu filho ao Senhor, ela entende essa transformação, mas nessa caminhada, que tem picuinha, brigas, tem motivações erradas, ela cai de novo para oferecer os seus filhos, para conquistar o amor do seu marido. Quantas vezes nós, como cristãos, não é? Saímos no domingo à noite para dizer assim, eu vou louvar tudo que eu tenho diante e dar isso para o Senhor. Mas passa um tempo, você esquece tudo isso, e você erra de novo, e você cai de novo. Sabe qual é a boa notícia? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele te perdoa independente do seu pecado, independente das suas intenções malignas, malditas, porque Ele é Deus, gracioso, que nos ama. Por isso eu quero terminar para dizer assim, em meio a tanta busca dessa validação, dessa valorização, minha irmã, meu irmão, entenda algo. Você é precioso para Deus, preciosa para Jesus. Ele te ama, Ele te ama.
Pessoas são bênçãos na nossa vida, mas não podemos pôr nossas forças nem pessoas para buscar uma validação daquilo que somos ou fazemos. Se você depender de pessoas para te dar valor, reconhecimento ou motivação para viver, você corre um sério risco de estar ou de ser frustrado. Entenda que a sua valorização é do Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Deus mostra o seu amor para com você, em que Cristo morreu por você, mesmo você sendo pecador, pecadora. Deus te ama tanto, que entregou o seu Filho, para que você tivesse vida, e vida abundante. Ele te valoriza, Ele te ama, Ele quer que você entenda a jornada dessa transformação. Nós temos um grande desafio nessa jornada, nós temos um grande desafio nessa caminhada, porque entre olhar aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável, aquilo que é entender que Deus quer de nós nessa nossa caminhada, nesse desafio nós precisamos entender quem que nós somos. Quem é você? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você lá no seu trabalho? Lá quando você está se relacionando com os seus filhos? Você pai, você mãe, tia, irmão, irmã. Quem é você, chefe, ou empregado, subordinado? Quem é você nas suas relações do dia a dia? Quem é você? Eu quero te dizer algo. Você tem que entender a sua missão aqui neste mundo. Primeiro, a sua missão global, a sua missão universal. Essa palavra hoje está distorcida, não é? Mas vamos falar dessa missão global. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em Coríntios, quer bebais, quer comais, fazei tudo para a glória de Deus. A sua missão global é glorificar ao Senhor. Em onde você estiver, você glorifica o Senhor, você testemunha de Jesus Cristo, você olha e proclama, compartilha o Evangelho de Jesus. Mas você precisa entender o seu ministério, a sua missão ministerial. Qual que é a minha missão ministerial? Qual que é a minha missão territorial? Por que eu nasci nessa família? Muitos de nós podemos perguntar assim: por que eu não nasci na família do Neymar? Por que eu não nasci na família de alguém famoso, de alguém que é muito rico? Você nasceu onde nasceu, porque Deus quer de você uma missão territorial. Deus quer que você fale de Jesus ali na sua casa, ali na sua vizinhança, ali no seu trabalho. Ele te colocou aqui em Presidente Prudente, nesse trabalho, nessa família, nesta casa, com essa família, porque Ele quer que você entenda a sua missão territorial, de glorificar a Deus, de viver Jesus e de compartilhar Jesus. Termino com uma ilustração. Existia um jardim, e nesse jardim tinha muitas árvores. Tinha macieira, tinha pereira, tinha a parreira, tinha flores nesse jardim. Todo mundo sabia o seu propósito ali. Todas as árvores sabiam o seu propósito. Mas lá no fundo tinha uma árvore triste, uma árvore que estava não muito bem na sua personalidade, na sua identidade. E aquela árvore então começou a se perguntar: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? E ela começou a conversar com as outras árvores do jardim para dizer assim: olha, todo mundo aí tem uma missão, todo mundo tem alguma coisa para fazer, eu não tenho nada para fazer. Qual é então a minha missão? Eu estou cabisbaixo, eu não consigo entender isso. Até que a macieira olha para ela e diz assim: ei, faz o seguinte,
Começa a dar maçã. Nossa, é muito legal dar maçã. As pessoas gostam de maçã. Elas pegam a maçã, gostam. Começa, é muito legal, faz isso. Aí a árvore falou assim, não, muito bem, é até legal essa dica sua, mas não está dando certo, não consigo fazer isso, não é para mim isso, não é para mim. Aí a pereira vai dizer assim, ei, olha, começa a dar pera. Pera é gostoso, não é? É uma fruta que as pessoas gostam. Começa, né, a olhar para isso, pensa nisso, começa a fazer isso. E a árvore falou assim, olha, eu acho que não orna, para mim não orna esse negócio de pera, né? Não sou muito da pera, não estou entendendo. E a flor, então, as flores começam, olha, começa a dar flor é tão bonita, as pessoas gostam, né? Os homens pegam as flores para dar para as mulheres. É raro isso hoje, né? Mas acontece, os homens pegam as flores para dar para as mulheres, aquela coisa toda é tão bonita, é tão romântico, começa a dar flores. E a árvore falou assim, muito bem, eu até gostaria de dar flores, mas não é isso que está acontecendo. Não me sinto essa pessoa, né, nessa missão. Eu queria entender a minha missão. Até que uma coruja, então, posa nessa árvore, e a coruja começa ali a descansar, e aí a árvore olha para a coruja e fala assim, ei, coruja, eu preciso da sua ajuda. Eu estou aqui, numa crise de identidade, eu não sei qual é a minha missão, não sei o que eu quero, não sei o que eu faço, qual que é a minha missão? E a coruja dá uma dica para a árvore, né, dizendo, ei, você precisa entender quem você é primeiro. Você foi criada por quem? Qual é o objetivo da sua criação? Ah, entendi que meu dono aqui me criou, porque um dia eu ouvi ele falando que eu serei uma árvore grande, que dará muita sombra. E a coruja assim, sim, você é um carvalho. E o carvalho, ele cresce de uma tal forma que dá sombra. A sua missão, você precisa entender a sua característica para entender a sua missão. E a sua missão, então, é trazer sombra e moradia para os pássaros, trazer sombra e descanso para o viajante que passa aqui e descansa. A sua missão é trazer sombra e beleza para aqueles que olham de longe. Você precisa entender, então, para aquilo que você foi feito. E essa é só uma ilustração para dizer assim, meu irmão, minha irmã, entenda a sua missão. Você foi criado para glorificar e para transmitir o Evangelho de Jesus Cristo onde você estiver. Não entre em crise de identidade. Nesse processo de transformação, eu sei quem eu sou de Jesus, eu vivo Jesus e eu compartilho Jesus onde eu estiver. Por isso eu gostaria que você saísse dessa noite, entendendo a sua missão, entendendo o seu propósito de vida. Você não está num lindo jardim, por acaso. O Senhor te criou e te colocou aqui, para que você cumpra a sua missão, para que você viva a missão de Jesus, o viver Jesus e compartilhar Jesus. Lá em Regente nós temos esse estilo de ser igreja. Nosso lema é esse. Você vai mexer na bateria, vai mexer no som, vai trabalhar, vai limpar. Faça vivendo Jesus. E faça compartilhando Jesus. Nós sabemos da nossa missão. E por isso a igreja reflete isso. Onde estiver. Dentro do templo ou fora do templo.